Pronto, a Gilmara está chegando também. Olá, Gilmara. O José. Olá, José, sejam bem-vindos. Tereza também está na área, chegando por aí. Olá, boa noite, Janice. Olá, Janice, também chegando. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Muito bom nessa segunda-feira à noite, assim, para a gente fechar esse primeiro dia da semana. Lá, Cristiane, chegando. Bem, Jéssica, agora o pessoal está chegando aqui numa caravana. José, olá, Jéssica. Bom, aí à medida que o pessoal for chegando, a gente vai acrescentando aqui, ó. Olá, boa noite, Gilmara. Nathalie também chegando. Boa noite, Nathalie. Bom, pessoal, eu considero esse momento assim para a gente muito importante, Inês, porque é uma oportunidade da gente se ver, né, se ouvir, mesmo que aqui digitalmente ainda. Eu sempre digo que se a gente tirou um aprendizado assim, se tem alguma coisa de boa que a gente pode ter tirado daquele período pandêmico, sem dúvida nenhuma foi essa inserção ou esse hábito, podemos dizer assim, dessa tecnologia, dessa forma de comunicação que a gente incorporou nas nossas práticas também, de uma maneira muito proveitosa, quando a gente sabe fazer e aproveitar de fato, né? E então eu acredito que esse momento é uma grande oportunidade que a gente tem de usufruir dessa tecnologia, e que eu sempre digo também em sala de aula, de fazer uma comunicação pedagógica utilizando as redes sociais digitais, os meios de informação e de comunicação tecnológicos cada vez mais, né? Principalmente para aqueles que são aí da minha geração aí para trás, pouco a gente não vai ficar falando idade aqui, mas né, boa parte aí a gente conviveu com os meios analógicos, né, de comunicação. Oi, Inês, olá, de Belo Horizonte aí, ó, boa noite. Convivemos com os meios analógicos e hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar, né, e aproveitar as potencialidades que as tecnologias da comunicação e da informação nos oferecem. Chegando aqui o meu companheiro da Faculdade de Comunicação, da UFJF, o Jonathan Mata, a Fernanda também chegando. Boa noite aí para todo mundo, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Ricardo. Oi, Jonathan, muito bom ter você aqui com a gente. O Jonathan é um companheiro de trabalho e também um grande amigo lá da Faculdade de Comunicação e da vida que a gente, as coisas boas que a gente usufrui, né, da nossa formação, da nossa jornada. Tudo recíproco. Não, a gente está sempre junto, né, Jonathan? Isso é muito bom. Adriana também chegando. Olá, Adriana. Muito boa noite. Também aí, companheiríssima Adriana, chegando aí com a gente. E o Rodrigo também chegando aí. Boa noite. Bom, vou fazer uma apresentação rápida, gente, para não ficar tomando muito tempo. Assim, eu sou professor da Faculdade de Comunicação daqui da UFJF. Na verdade, assim, desde 2003, quando eu comecei a trabalhar como professor temporário na faculdade. Nossa, a gente fala hoje 2003, parece que já passou assim, né? Um, um século de tanta velocidade com que as coisas estão acontecendo. Depois eu me tornei professor efetivo em 2010, mas sempre trabalhei com rádio. As disciplinas de rádio sempre foram as principais, assim, vamos dizer, na minha trajetória docente, porque eu comecei a minha vida profissional no rádio. Para quem é daqui de Juiz de Fora, da região, assim, na antiga Rádio Solar,
que faz parte do Grupo Tribuna de Minas hoje, né? Naquela época era Grupo Solar, e hoje é a Rádio Transamérica, daqui de Juiz de Fora. Boa noite, Dobélia. E eu comecei a minha carreira como repórter esportivo de campo. Eu trabalhei 2 anos com aqueles repórteres que ficam lá no campo, atrás do gol, realizando um sonho, porque quando na faculdade eu sempre quis ser jornalista esportivo e trabalhar com rádio. E foi assim o começo da minha trajetória. Eu fiquei 2 anos, aí depois eu fui para um jornal impresso, ainda trabalhando com esporte, e aí depois podemos dizer assim, uma boa... Chegando mais uma aqui, a Fabiane. Um bom caminho que destino abriu também na minha vida, que eu nunca pensei em ser jornalista policial, que eu nem falo mais jornalista policial hoje eu utilizo a expressão jornalismo em segurança pública, porque nós não falamos somente de situações que envolvem a polícia. Há outras instituições e pessoas que integram um sistema que está dentro do composto que eu chamo, né, de segurança pública. E foi o maior tempo que eu fiquei assim como jornalista trabalhando. Eu fiquei 1 ano no Diário Regional, que na época estava surgindo aqui em Juiz de Fora, e depois eu trabalhei 6 anos na Tribuna de Minas, fazendo essa função. Foram 7 anos no total. E depois eu ainda fui para a TV, trabalhei na produção da MGTV, mas a minha paixão sempre foi, de fato, assim, o rádio, em tudo. E está comigo, é um grande companheiro, e que eu sempre digo para vocês, eu ressalto isso em toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre mídia sonora e de produzir qualquer tipo de conteúdo que a gente possa começar a conversar sobre mídias sonoras, porque a gente vive hoje, principalmente, né, a gente vive e trabalha, vocês aí todos, né, e todas trabalham com essas novas gerações que já nascem digitalizadas, e há uma tendência natural, muitas vezes, de imaginar ou pensar que tudo está sendo criado agora, tudo novidade, assim, né? As coisas... o podcast é uma criação da tecnologia digital, né? Nasceu agora. E, na verdade, por trás do podcast é uma grande história, né? E é por isso que eu sempre falo, assim, estudar a história, voltar na memória, recompor os caminhos e compreender o presente de uma maneira mais interessante, mais atrativa, até mesmo sob o ponto de vista de conteúdo, né? Eu digo isso muito em sala de aula. Esse semestre eu estou ministrando a disciplina aqui na faculdade, jornalismo digital. E eu falo isso com os alunos, é uma disciplina introdutória também a essa prática do jornalismo digital, que é preciso voltar na história, porque a tecnologia, ela hoje abre inúmeras portas para nós e caminhos, ela é fundamental, ela é importante em nossas vidas, embora seja ainda muito seletiva no contexto de desigualdades radicais que a gente vive no nosso país. Eu tenho certeza, principalmente para quem trabalha em escolas públicas, sente isso de uma maneira muito impactante, né? Desde a questão do acesso à tecnologia até, fundamentalmente, a utilização dessa tecnologia, das formas possíveis, né, de utilizar. E pensar, então, sobre essa questão do conteúdo, né? Então, a história, ela nos proporciona a oportunidade também de trazer mais conteúdos para o presente, para que a gente possa entender sobre o que fazer com isso que nós temos hoje, ou com todas essas questões que nós temos hoje, técnicas, e principalmente de produção de conteúdo. Então, eu digo o seguinte, assim, não adianta a gente ter toda a tecnologia do mundo se a gente não tiver conteúdo, né? Eu posso entender, ter o melhor equipamento, ter a melhor rádio, ter o melhor microfone, o melhor smartphone,
se a gente não tem a possibilidade de produzir bons conteúdos. E isso passa por um desafio de um... Eu tenho utilizado assim, a expressão no jornalismo aqui, Jonathan, que está aqui comigo, que é da área, né? Eu falo assim com os alunos e com os alunos, olha, vamos voltar lá no jornalismo raiz, porque a prática de levantar a informação, por exemplo, né, de apurar uma informação bem apurada, ela não muda, né? É a prática ainda do cara a cara, né, do pessoal, de ir à rua, de encontrar as pessoas. Essa ainda é a melhor forma de conversar com as pessoas, de ouvir boas histórias e produzir conteúdo. A partir daí, você vai ter a oportunidade de construir ótimas narrativas com as tecnologias que você tem à sua disposição. A prática é a necessidade, né, Jonathan? Exatamente. Hoje, ainda mais, exatamente isso. Né? E aí, trazendo para o contexto do rádio, por que eu sempre digo que o rádio é a grande escola da comunicação? Porque o rádio é o pai de boa parte dessas tecnologias digitais de comunicação que nós temos hoje. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. É muito interessante, assim, eu dou desde alguns exemplos muito simples, assim, você está assistindo uma partida de futebol na televisão, aí quando sai um gol no outro jogo, aparece uma bolinha que pisca lá, né? Avisando que tem gol no outro jogo. Essa é uma tecnologia que foi criada pela televisão? Não. Quem criou essa tecnologia foi o rádio. Desde as primeiras transmissões esportivas, né? Saía gol no outro jogo, o plantão entrava e gritava, olha, tem gol, e vinha um sinalzinho sonoro para poder alertar o narrador. Até as coisas mais grandiosas, podemos dizer assim, quando eu digo que, assim, muitas vezes... Porque a gente está falando também de questões geracionais. Quem foi educado nessa tecnologia analógica, mais para trás, né, tem, eu acho que, uma percepção da importância da história de uma maneira mais intensa. Essa geração digital, ela é mais rápida, acelerada, ela trabalha no fluxo do streaming e do presente. Né? E tudo muito passageiro, assim, fluido. Tem uma dificuldade muito grande de falar de passado. Pode parecer até uma coisa chata, nostálgica, uma nostalgia sem interesse, muitas vezes, mas importante, né? É por isso que... E aí, voltando lá no exemplo do rádio, né? Eu falo, por exemplo, os programas de auditório da época de ouro do rádio, eles são muito clássicos e característicos do que aconteceu depois na televisão, com os programas de auditório na televisão, e com o que acontece hoje com os youtubers, com os likes, que são a força de expressão hoje de quem, de fato, né, é famoso, é porque você tem várias curtidas, vários likes, mas isso o rádio já fazia lá atrás, nos seus programas de auditório. Só que as pessoas ganhavam likes de outras formas, né? Numa velocidade bem menor, com uma intensidade menor, sem dúvida, e com uma reverberação dos discursos bem menor. E até hoje é muito importante a utilização de algumas técnicas que são fundamentais e que foram criadas por essas pessoas que passaram pela essa história do rádio lá atrás. Como, por exemplo, os radioatores. Radionovela e radioteatro, essas pessoas nessa época, e é às vezes até estranho a gente falar isso hoje, principalmente para os mais novos, né? Não tinham celular, não tinham televisão, não tinha MP3, né? Mas eles tinham uma coisa que é uma característica do ser humano,
e que a gente não pode deixar com que a tecnologia soterre essa nossa possibilidade, que é a criatividade. E eles criaram um roteiro. A prática do roteiro no papel, escrito, e que é fundamental até hoje. A gente, nas aulas de radiojornalismo aqui, de rádio, não se passa se não souber fazer um roteiro. E depois a televisão incorporou essa prática. E hoje a gente continua utilizando essa prática para qualquer tipo de produção em mídia sonora. No sábado, dia 24, a gente vai ter a oportunidade de falar mais profundamente sobre essa questão do roteiro. Eu vou mostrar para vocês, assim, de uma maneira mais dinâmica e prática, algumas dessas técnicas que são fundamentais. E é estranho a gente falar também como, naquela época, as pessoas... como é que eles criavam sons? Da sonoridade. Ou como é que eles interpretavam o silêncio? Como uma forma de comunicação também fundamental e expressiva, muitas vezes, dependendo do contexto. Existia a profissão do sonoplasta, que hoje é uma profissão que a gente praticamente não ouve mais falar, porque a tecnologia digital ela já te oferece praticamente tudo pronto hoje. E que eu considero ruim sobre esse aspecto, porque muitas vezes ela nos coloca numa zona de conforto. E então é muito interessante a gente voltar nessa história, esse material que eu preparei para vocês, sobre, primeiro, a primeira semana, né, da aula, aí vocês viram, eu trago um dos autores assim mais interessantes que a gente tem na história do rádio, principalmente sobre o rádio, o radiodrama, essa escola de fazer, de interpretar da comunicação, que é o Mário Capum, e para falar um pouquinho também sobre educomunicação, né, as potencialidades de trabalhar com essa ideia da educação como um processo, e como a gente pode inserir o rádio dentro dessa dinâmica, né, de uma educação que enfatiza os conteúdos, educação que enfatiza os efeitos. A Raíza está chegando aqui. Muito bem, Raíza, está de volta. Uma educação que enfatiza o processo e que compreenda o processo, ou os processos, né? A partir das realidades, das experiências, das práticas sociais, das diversidades, de uma consciência social, né? Importante a gente falar sobre isso, e que compreenda também as desigualdades, que é, sem dúvida nenhuma, fundamental, especialmente no contexto socioeconômico, político e cultural do nosso país. A tolerância, né, a solidariedade, valores comunitários, a capacidade, né, da gente cooperar, a sensibilidade da gente se solidarizar com as diversas situações e de usar, então, a comunicação nesses processos. E a mídia, rádio, tem uma história muito rica, muito bonita, de muita superação também. Se tem uma coisa, gente, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram e continuam ouvindo, é assim, o rádio vai acabar com a tecnologia. Outro dia eu estava discutindo com os alunos lá em sala de aula se o jornal impresso vai acabar, ou se a mídia impressa vai acabar. Não sei. Eu não tenho uma resposta assim futurística nesse sentido para dar a vocês. Eu sei que a história me contou, e as experiências, e contou para todos nós que, por exemplo, o rádio não acabou. Muito pelo contrário.
ele se reinventou por várias vezes durante a sua trajetória, a sua história, né? E hoje ele está aí, está adaptado à internet, à web, ao streaming, ao fluxo digital das nossas vidas. Só um parênteses para a gente tomar cuidado com uma coisa. Quando eu digo fluxo digital, é importante a gente diferenciar, tá, o rádio na internet da tecnologia do rádio digital. Nós não temos no Brasil ainda um rádio digital, como a gente tem a TV. Há muitos anos se discute qual modelo de rádio digital poderia ser implementado aqui no Brasil, mas por várias questões políticas e econômicas, as relações de poder, né, gente, de interesse que os meios de comunicação também escreveram na sua história e continuam escrevendo cada vez mais. Nós ainda não temos implementado no Brasil um modelo de rádio digital, assim como a televisão já implementou, tá? O que a gente tem é o rádio na internet, é o rádio web, né? Perfeitamente adaptado, perfeitamente adaptado à, à vida que a gente tem hoje, né? Ainda com, eu sempre vou falar assim, sempre considerando as nossas desigualdades. Não dá para a gente entrar também numa. Pensar assim de uma maneira que assim, a internet é super democrática, todos hoje têm acesso, você tem liberdade, né, de falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Não é bem assim, né, gente? A gente sabe que as relações de poder elas só se intensificaram, e econômicas, né, políticas, e a história do rádio também conta isso para a gente de uma maneira muito profunda. O rádio tem um papel na história da política mundial e talvez tenha sido o primeiro dos grandes veículos e tradicionais de comunicação que levou os políticos a perceberem a sua força de alcance, de expressividade, em todas as suas. A Josélia está chegando aí. Então, entender essas dinâmicas, esses processos, como eu deixei aí para vocês na primeira semana, no material da primeira semana, né? Eu vou tentar compartilhar aqui, para quem não teve a oportunidade de ver ainda. Deixa eu ver aqui, gente, espera aí. Ó, apertei errado, desculpa. Vamos lá. Só achar aqui a minha janelinha da semana 1. Pronto. O pessoal está vendo aí? Estão conseguindo ver, gente? Sim. Assim. Beleza? Joia, né? Então tá aí, a semana 1, né? A gente. Deixa eu voltar nela aqui, né? A proposta foi exatamente trabalhar aí com vocês essa educação como um processo dinâmico, né? Com potencial. Por que que eu sempre gosto de frisar essa questão do processo ou dos processos que a gente tem o desafio de compreender, de interpretar e de incorporar as potencialidades dessas mídias na educação nos nossos fazeres pedagógicos. Porque uma das premissas assim fundamentais e talvez um dos grandes desafios que a gente tem hoje, ainda em modelos muito conservadores de ensino, é utilizar os meios de comunicação para fazer com que os alunos, de fato, vejam sentido na escola. Despertar neles o interesse.
de estar ali, de se enxergarem uns aos outros, de outras maneiras, de outras formas, de verdadeiramente entenderem o sentido da não violência, por meio da produção de conteúdos, da absorção de técnicas, do conhecimento da história, do rádio, a gente falando aqui de rádio, das tantas coisas interessantes que tem nesses caminhos, nessas trajetórias, e como eles podem ser protagonistas. É desafiador, eu sei que é muito desafiador, né? Porque os cenários de desigualdades, eles não são somente simbólicos, não são somente individuais ou coletivos na trajetória de cada um, políticos e econômicos, né? Eles são também físicos e logísticos. Eu me refiro às dificuldades e às desigualdades das estruturas, que muitas vezes a gente tem que resistir para continuar, né? Mas não desistir. Isso a gente não desiste. A gente segue adiante. E aí, quando a gente começa a incorporar esses meios, essas mídias na educação, e essa paixão, vocês veem que eu falo assim com uma paixão de alma do rádio, as coisas, essas resistências ficam mais suaves, ou mais inteligíveis, inteligentes, intelectuais, e a gente se sente mais importante, até. Você colocar um aluno, uma aluna para fazer uma entrevista com alguém, assim, vamos tirar um proveito, assim, legal, se a gente pode falar de uma das grandes contribuições do microfone, é da gente se entrevistar um ao outro, a gente se conhecer, algo que hoje a tecnologia digital não nos dá tempo de fazer, não nos permite, muitas vezes. A gente se fala mais por vias de texto curto, para usar uma expressão em inglês aqui muito, que hoje também tudo assim, a gente americaniza, né, que é uma coisa assim também, um snackable, que é uma refeição rápida. Tudo tem que ser muito rápido no texto do WhatsApp, na comunicação hoje do X, né, o antigo Twitter, e a gente não para mais para conversar, para se entrevistar, mesmo que seja para saber como é que foi o seu dia, como é que você está bem, você está mal, você está alegre, você está feliz, você está triste, você já chorou, está com raiva, sentimentos humanos, né? E as produções do rádio, a história conta muito isso para a gente, né? Então, aqui eu estou falando com vocês muito sobre esses processos. Esses processos são exatamente isso que eu estou falando aqui, né? Entender essas prerrogativas da educomunicação e de como, né, a gente pode trabalhar com esses argumentos educomunicacionais assim, de uma maneira muito interessante, né? Tá chegando mais alguém aqui. Ana Luísa. Entender, né, essas potencialidades, né, de fazer o sujeito pensar individualmente, em grupo, participativamente. E eu penso que o processo, né, das mídias da educação assim, é fantástico para isso. E aí, vendendo aqui o meu peixe, mais uma vez, o rádio, sem dúvida nenhuma,
vai trazer uma contribuição fundamental e grandiosa, assim, gigantesca nesses processos, né? Porque é, de fato, o grande meio de comunicação da história e continua sendo. Para mim, continua sendo. Eu não sei vocês aí, mas eu tenho aqui. Porque quando a gente fala também dos meios de comunicação, e principalmente do rádio, a gente está falando muito de questões geracionais também. Eu tenho aqui em casa, só para vocês terem, aqui na minha frente eu tenho aqui ó, um gravador ainda de fita cassete que eu estava aqui usando esses dias para... eu estava ouvindo umas fitas cassete que eu usava quando era repórter para gravar as entrevistas. E eu tenho muito pouca coisa gravada, porque naquela época do analógico, muita coisa se perdeu. A gente não tinha essa cultura do HD que a gente tem hoje. E gente, até porque também essas fitas estragam com o tempo. Não deu tempo de passar para o digital muita coisa, não dá tempo, nem hoje, você parar para ouvir uma fita de 60 minutos que seja para você passar para o digital, né? A vida não nos permite muitas vezes esse tempo, e às vezes é até muito cruel com isso. Então, entender, né, que eu entendo, sabe, gente, assim, é geracional. Eu tenho vários rádios de pilha aqui em casa ainda. Não sei, vocês também devem ter ainda. Ah, valeu, Deise. E é por isso até que a primeira atividade que eu deixei para vocês é para a gente falar um pouco dessa memória afetiva que a gente tem com o rádio, sabe, gente? Porque todos nós temos histórias para contar. Só que esse fluxo acelerado, dromológico, né? Estou usando aqui uma expressão de um grande teórico da comunicação, um filósofo, Paul Virilio, que ensina para a gente sobre dromologia e velocidade, né? A velocidade que a gente vive hoje, a gente não para muitas vezes, a gente se esquece que uma pausa é fundamental na nossa vida, para a gente refletir, para a gente lembrar como a gente chegou até aqui, e como os meios de comunicação, de fato, a correria do dia a dia atrapalha, né, Simone? Exatamente. Pausar é necessário, é fundamental, Simone. Tem a menor dúvida com relação a isso. Eu falo isso muito, principalmente com os alunos de jornalismo. Nessa teoria da dromologia, por exemplo, já que eu citei o Virilio aqui, ele ensina a gente uma coisa muito interessante que a gente não para pensar. Toda tecnologia que o homem criou, ele também criou o acidente dessa tecnologia. Então, correr demais, dependendo da forma como você corre, você vai se acidentar, de alguma forma. E isso para o jornalismo, especificamente, e para o meio de comunicação, qualquer meio de comunicação, você abrir um microfone é uma responsabilidade muito grande. Porque a história dos meios de comunicação mostra para nós que é muito fácil abrir um microfone, mas as responsabilidades que estão por trás disso, elas são enormes, porque são muitas pessoas te ouvindo. E você vai formar opiniões, você vai interferir na vida dessas pessoas de algumas maneiras. Então, é preciso, de fato, pausar. E aí eu sempre falo, nunca foi tão importante a gente falar aquele antigo ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E no rádio não é diferente. Até porque, e sabe por quê? O rádio continua sendo o veículo de comunicação mais rápido, mais ágil. Aquele que te dá a notícia mais em primeira mão ainda. Porque tem a tecnologia também mais simples. Se acontecer alguma coisa aí no bairro de vocês agora, e você tiver com uma rádio no ar, rapidinho, você vai lá com o seu telefone celular, você entra no ar.
e dá lá o seu flash, informa a notícia. Tudo. A televisão não, a televisão já tem que montar uma parafernália para entrar no ar. Né? A própria internet, você tem que logar, e se tiver ruim o sinal, a gente sabe, né? Que tem também esses problemas todos. Pode falar, Tamires. Então, Ricardo, ouvindo aqui você fala muito de rádio e de entrevistas. Uhum. E aí eu me lembro de... Eu trabalho muito com... Até por isso eu resolvi fazer essa pós, por conta da minha atuação enquanto educadora. Eu utilizo muito as mídias para trabalhar com os meus aprendizes. E aí me recordou de um dos meus conteúdos, que, na verdade, ele é um programa do Instituto Alay Martins, ele chama ESAP, e aí o Instituto Alay Martins, em parceria com a empresa que eu trabalho, com a Rede Cidadã, resolveu, então, aplicar esse conteúdo. E aí é um conteúdo voltado para o empreendedorismo. E são 5 semanas, e todos os conteúdos a gente trabalha muito com audiovisual, com mídias, com inclusive rádio e tudo mais. E justamente para fechar, na última semana, a gente parou para pensar o que a gente vai fazer que vai chamar a atenção desses alunos para que esse conteúdo não seja só mais um conteúdo, que não seja algo raso para eles, algo que seja de fato significativo. E aí a gente acabou decidindo justamente por uma entrevista. E aí a gente deu o nome de entrevista inspiradora. E ela que ótima palavra. Entrevista inspiradora. Ela vai consistir justamente nesse contato de pessoas externas com o público, com os nossos aprendizes, pessoas que vai trazer a sua experiência para os aprendizes. Só que quem vai fazer, quem vai realizar essa entrevista são os próprios alunos. E aí que foi o interessante para eles, porque a gente convida, eles escolhem a personalidade, né, o empresário ou figura pública da nossa cidade, e a gente organiza toda a estrutura de entrevista. Eles têm um roteiro, e aí eles criam, a gente junto com eles criam todo o roteiro de rádio mesmo, gente. É muito bacana. Muito bom. Todo o roteiro lá bonitinho, a gente procura sobre a vida da pessoa para poder entrar mais no clima, monta as perguntas, tudo bonitinho, e aí no dia os próprios aprendizes eles escolhem, né, quais são os 2 que vão para frente da entrevista, e aí vão 2 lá com o convidado fazer a entrevista, que também toda, até o cineasta a gente tem, olha, quem vai ser o cineasta da turma, que vai fazer toda a filmagem para publicação, e aí dessa forma acabou sendo um dos conteúdos mais dinâmico e que os jovens tiveram melhor aproveitamento, porque parte deles também essa iniciativa, e acaba que eles se interessam bastante. Maravilha, Tamires, que narrativa, que experiência fantástica. Mais alguém aí, gente, das turmas aí, já passou por uma experiência assim, ou tem alguma prática nesse sentido? Compartilhar aí com a gente, como a Tamires? É porque, assim, a gente está falando, na verdade, e você não precisa de muita tecnologia, né, Tamires? Não, de fato, não. A gente usou o gravador do próprio celular para gravar o áudio. Os próprios celulares dos jovens acabaram virando as câmeras, né? O convidado, a gente utilizou mesa mesmo do nosso espaço para se transformar ali na bancada simulando um jornal, com as cadeiras tanto do convidado quanto dos jovens para entrevistar. Foi algo muito simples, mas que gerou, de fato, um engajamento muito bacana de todos os jovens. Muito bom. Claro, né, gente? A gente sempre almeja, assim, ter o melhor equipamento, a gente tem sempre que pensar nesse sentido, né, de conquistar melhores estruturas, equipamentos e tudo. Mas a mídia sonora, o rádio em especial, ele nos oferece a oportunidade de começar, mesmo que ainda modestamente,
né, com os recursos que a gente tem, porque uma das grandes lições do rádio é recuperar, falando hoje em dia, assim, né, para a gente recuperar essa arte de nos comunicarmos uns com os outros, que coisa que hoje praticamente a gente não tem tempo para fazer, né? Como a gente estava falando aqui antes. Mas alguém levantou a mão aí, gente? Acho que não, né? Então, parabéns, Tamires, primeiramente aí pelo seu trabalho, imagino, e tenho certeza que sim, só vai crescer cada vez mais daqui para frente, porque outras ideias, possibilidade de trabalhar com outros conteúdos, né? E tenho certeza que vocês vão dando visibilidade, né? Hoje as possibilidades de dar visibilidade também aos trabalhos, né? Cada vez maior, poder migrar para outras mídias, né? Trabalhar de uma maneira que a gente fala, né? Multimediática, e é muito bom. Eu acho que o principal desse processo é a oportunidade, de fato, que você tem de dar protagonismo para eles, né? E para elas, assim, de se sentirem, de fato, encontrar sentido naquilo que eles estão fazendo, e enxergando os meios de comunicação como grandes companheiros, estarem presentes nas suas vidas e contribuindo com seus aprendizados, com as suas experiências, para muito além de ficar ali no celular, né, roletando ali no Instagram, sem nenhuma utilidade, muitas vezes, né? Tenho tempo também para isso, ok, beleza, está tudo certo, né? Mas vamos incorporar outras possibilidades, outras dinâmicas interessantes, mas a gente precisa estimular, né? Precisa, e acho que um dos papéis fundamentais desses espaços que a gente tem aqui no Mídias na Educação é poder conversar, compartilhar essas experiências, despertar essas ideias, essas criatividades, e trazer para essas novas gerações, recuperar esse princípio, ou esses princípios, essas prerrogativas da história, da memória, e os ensinamentos que ficaram lá atrás. Uma das coisas que a gente fala muito, porque o rádio é a grande escola da comunicação, porque hoje os jovens, assim, eles chegam, por exemplo, na faculdade, e acho que não é diferente com vocês também aí, com os seus aprendizes, seus alunos, alunas, porque nós todos somos hoje um pouco assim, ou muito, nós somos mediados por tela o tempo inteiro. Vocês já pararam, por exemplo, hoje, para pensar quantas vezes vocês já foram mediados por uma tela? A gente não dá tempo de parar para pensar nisso. Mas praticamente tudo na nossa vida hoje tem uma mediação de uma tela. E os jovens, e a gente vive numa sociedade muito imagética. Não é mais muito eu penso, logo existo. Né? Eu sou visto, logo existo. Né? Por isso que eu quero voltar lá. Né? Vamos voltar para o pensar primeiro. E eles querem televisão. Eles querem o vídeo. E eu sempre digo assim, falo, olha, até o rádio hoje tem vídeo. O rádio se adaptou à convergência necessária para poder sobreviver. Né? Mas, se você voltar lá atrás na história do rádio, e aí é por isso que nas aulas seguintes, aí, na aula 2, por exemplo, eu estou trazendo a história do rádio, considerando importante a gente falar sobre a história do rádio no Brasil e no mundo. O rádio é a grande escola do improviso, do fazer ao vivo. E aí a gente sempre fala assim, você quer trabalhar na televisão? Ok, eu entendo, é um sonho seu, beleza, defende esse sonho com unhas e dentes, mas passa pelo rádio primeiro, porque é no rádio que você aprende a fazer ao vivo. Todos os grandes profissionais da televisão, as referências que a gente tem hoje, passaram pelo rádio, antes. E alguns ainda continuam, fazendo os dois hoje.
Nós temos no rádio, e eu tenho certeza que nessas memórias afetivas de vocês, vocês têm como referências histórias também com grandes comunicadores, que vocês se identificaram, e que de alguma forma ficou marcado na sua vida, ou na vida dos seus parentes, né? Mas é uma questão muito geracional mesmo. É difícil você pegar um adolescente hoje, por exemplo, de 14, 15, 16 anos, e fazê-lo entender um rádio de pilha, né? Claro, minha mãe assistia novela pelo rádio. Exatamente, Ana. Numa época que não tinha televisão, muito provavelmente, né? É inimaginável, assim, os jovens, antes do surgimento da TV, isso, entenderem como as pessoas naquela época se reuniam ao redor de um rádio, que era um negócio enorme, conectado na tomada, e as pessoas se reuniam ao redor do rádio para ouvir. Aquelas pessoas fantásticas, criativas, que já faziam isso que eu e a Tamires a gente estava falando aqui. Criavam, interagiam, se engajavam, né? Provocavam engajamento. Uma das palavras da moda hoje é engajamento, né? E criaram muita coisa que é fundamental para a gente fazer até hoje. Como o roteiro que eu falei para vocês, como a criatividade do som. Eu falo isso com os meus alunos de rádio, falei, olha, ok, vocês querem fazer um som de chuva, ou de carro batendo, ou de uma radionovela que vocês vão fazer um tapa na cara, alguma coisa assim, o barulho de um relógio. Beleza, você vai digitar no Google, ele vai te entregar pronto o som. Mas tenta criar o seu. Volta lá na profissão do sonoplasta, como é que esses caras faziam esses sons? Eles não tinham MP3. Faustão, Flávio Cavalcante, o Soares, Hebe Camargo. Nossa, isso mesmo, Rodrigo. Que saudade, né? Eu sou meio nostálgico até, viu, gente? Com essa galera aí, sabe, assim, das grandes referências que a gente tem. E por que por exemplo, nomes como esse que o Rodrigo trouxe, todos passaram pelo rádio. Todos. E por que eles se comunicavam, e alguns que estão ainda aí, se comunicam tão bem, né? Que a gente para ouvir essas pessoas, porque aprenderam a fazer ao vivo no rádio. E aprenderam principalmente uma coisa que a gente precisa resgatar também nesses processos de educomunicação. E que eu sinto muita falta. Ricardo Boechat, né, Luiz? É verdade, um grande jornalista que a gente perdeu, assim, de uma maneira muito triste, inesperada, né? Que era o cara do rádio, né? Também. Apresentava o Jornal da Band na TV, mas a força de expressão dele estava no rádio. E o que de fato, assim, a gente tem que resgatar, né? É esse pressuposto da produção de conteúdo. Outro dia um aluno me perguntou assim, gente, professor, na sua opinião, o que faz um grande cronista esportivo? Eu tenho o sonho de ser um ótimo cronista esportivo. O que o senhor acha que eu preciso? Entender todos os programas de edição, trabalhar com toda a tecnologia e tudo mais. Aí eu parei e falei, vamos parar aqui para a gente... a resposta ela não está na vida digital que a gente está aqui agora. Porque nós vamos precisar voltar lá atrás para falar, por exemplo, de Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, João Saldanha. Por que esses caras eram considerados assim tão importantes em suas épocas e deixaram legados que são tão importantes para a gente até hoje e que fizeram deles grandes comunicadores e grandes referências assim para a gente, né? E esses outros todos que vocês citaram aí, primeiro porque eles tinham um profundo conhecimento da vida cotidiana.
das diversas linguagens, das diversas realidades das nossas vidas, das percepções, interpretações dos nossos contextos, e sabiam muito bem as responsabilidades que eles tinham com os meios de comunicação que eles utilizavam. E souberam usar muito bem o rádio para aprender, para falar e para ensinar para a gente que não adianta nada a gente ter ótimas tecnologias se a gente não tem conteúdo. Né? E não tem criatividade, inventividade, que é a força da expressividade, da expressão do ser humano, que é o que nos diferencia. A gente não pode deixar essa diferença na mão do Google. Porque aí a gente se iguala. Então, eu estou aqui, né, gente, fazendo uma defesa, né, quase que do rádio, assim, mostrando como eu sempre penso, assim, os conteúdos também que eu deixo para vocês, vocês observaram, né, e que eu vou abrir aqui rapidamente para a gente. Deixa eu voltar aqui agora na janelinha da semana 2 aqui que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu deixei, então, essa história do rádio aqui na semana 2, porque eu considero, de fato, assim, muito importante. Não, aqui eu estou na 1, peraí. Da gente falar sobre fundamentos, né, conceitos de radiodifusão, enfim, desde entender, né, a história do rádio no mundo, a história do rádio do Brasil, como a gente teve várias, e continua tendo, em tudo na nossa vida, né, gente? A gente está agora num momento que a gente está... né, o mundo conheceu o novo Papa, que é um americano, e os jornalistas todos, né, assim, discutindo como que essa eleição do Papa Leão XIV, se ela não teria sido provocativa à política americana atual, com o atual governo do Trump, tudo gira em torno, né, dos Estados Unidos, e não é uma coisa de agora, quer dizer, a história mostra isso para a gente, a história da tecnologia das comunicações mostra isso para a gente de uma maneira muito importante e muito intensa, porque é lá no Vale do Silício americano também onde se produz, já desde os primórdios, né, boa parte das tecnologias que historicamente construíram esses modelos e esses processos de comunicação, e com rádio não foi diferente. Né? Então, entender esses legados também das tecnologias, né, e até chegar aqui no Brasil, em 1922, quando a gente teve a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, que foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa, e como é interessante a gente ver hoje um grupo de pesquisadores de rádio no país tentar fazer com que a Rádio Clube de Pernambuco, de 1919, seja de fato reconhecida como a primeira transmissão no país oficial. Mas eu acho que é muito, muito difícil acontecer isso, porque há um contexto político muito forte que faz com que a data de 1922 seja reconhecida exatamente pelo discurso do presidente da República. Né? Então, a gente continua tendo 1922 como a data da primeira transmissão oficial do rádio no Brasil. Né? E a partir dali, assim, é uma história fantástica, assim, eu deixo alguns links aqui para vocês assistirem, de reportagens, programas, né, de rádio. Outro dia eu passei na sala para os meus alunos e eu tenho esse link aqui para vocês em uma das aulas aqui.
de uma reportagem que foi produzida pela TV Brasil, e alguns ficam espantados assim de ver como em algumas regiões do país as pessoas ainda dependem do rádio a pilha. Na região da Amazônia, as comunidades ribeirinhas, porque elas não têm nem eletricidade. E as novas gerações se espantam com isso, assim, como pode alguém não ter eletricidade hoje? E o rádio continua sendo o único meio de informação que eles têm. O rádio a pilha. As várias rádios importantes, né, que se constituíram, aqui tá, a gente dá um destaque aqui para a Rádio Nacional, que tem uma história lindíssima, né? Eu deixo aqui também alguns links para vocês. Várias produções, criações, vários artistas. Outro dia também estava mostrando para os meus alunos o Adhemar Cazé, que é o avô da Regina Casé, e como ele foi importante para a história do rádio, da cultura brasileira, das produções, dos modelos que foram construídos no rádio, que depois foram levados para a televisão. Então, vários nomes, né? Artistas, cantores do rádio, né? Que fizeram história, os programas de auditório, os programas de calouros. Quando eu falo do, do culto ao presente que a gente vive nessa geração de hoje, né? As pessoas, o The Voice Brasil, o The Voice, esses programas não são uma criação de agora, né, gente? Os programas de auditório já existiam lá no começo da história do rádio. Eram os The Voices da época, né? Outra coisa, em cada rádio não é vulnerável à instabilidade. Exatamente. Muito bem lembrado, Rodrigo, né? Depois, na história, a gente vai ter a tecnologia, né, trazendo a rádio, a amplitude modulada, que é a rádio AM, a frequência modulada depois, que é a FM. Uma das distinções, vamos dizer assim, né, entre as duas é, primeiro, a qualidade técnica do som, que na FM, sem dúvida, melhor, e as referências também, né, do clima, do tempo. A AM, chamado rádio de ondas curtas, é uma tecnologia que existe até hoje, e que foi criada, como toda tecnologia de comunicação, começa sempre de dominação mesmo, no sentido mais simples da palavra. Estratégia de dominação utilizando a comunicação, os meios de comunicação, e o rádio está nesse processo. E hoje o que se discute hoje com o rádio digital e o rádio na web, o que é o sinal do rádio na web hoje? Acabou essa diferença de FM para AM. É uma faixa só, com uma qualidade de áudio técnica que é única, atendendo às nossas exigências. Meu filho tem 15 anos, ele fala, pelo amor de Deus, tira isso, eu não aguento ouvir essa caixa de marimbondo. Falei, cara, mas eu ainda gosto de ouvir um joguinho no rádio AM. Eu ainda tenho essa... Eu fui criado nisso aqui, cara. Não, mas é insuportável. Os meus ouvidos não suportam. Né? A gente está educado hoje por uma exigência tecnológica que é uma coisa assim, impressionante. Né? Então é muito bom voltar nessa história
por causa disso. A gente vai passando, né, e conhecendo, e se lembrando, e tendo essas memórias afetivas, e a gente tem a possibilidade de transmitir também, e de criar, né, fazer, aí deixei a atividade para vocês lá, né, ó, memórias afetivas, gente, em especial com o rádio, né, como o rádio fez e ainda faz parte da sua vida, porque, assim, ele continua fazendo parte da nossa vida, e ele fez, eu tenho certeza, assim, que tem marcas nas vidas de vocês aí, bem significativas com o rádio. Não tenho a menor dúvida disso. Cada um tem algumas boas histórias para contar, seja pessoais ou seja familiares. Sabe o que eu faço na disciplina de rádio aqui? Eu dou a disciplina aqui de rádio jornalismo, que é uma disciplina também bem inicial, que eu dou esse conteúdo da história do rádio, tudo. E aí uma das atividades que eu peço os alunos para fazer é eles fazerem uma reportagem em mídia sonora que eles vão entrevistar os parentes deles sobre alguns temas que eu passo relacionados a essa memória com rádio. Por exemplo, só para dar um exemplo, o rádio e futebol. Qual é a relação, a história que você tem com o futebol e o rádio? O rádio é a minha juventude. O que você se lembra da sua juventude com o rádio? O rádio, o meu trabalho. Ora, tem gente que até hoje trabalha o tempo todo ouvindo rádio. Porteiros de prédio, que são pessoas que, assim, nós não podemos passar mais por elas sem conhecê-las. Empurrados pelo fluxo da tecnologia digital que nos acelera, a gente passa para essas pessoas assim, né? Opa, tchau. A gente não observa nem o que tem na mesinha dele ali, tal, a organização de cada um. E aí eu faço eles voltarem no tempo. E aí eles chegam com as reportagens assim, nossa, eu não sabia que o meu pai tinha essa história para contar. Caramba, o meu avô me contou isso assim, assim, assado. Olha que legal esse depoimento, Ricardo. Que interessante. E aí os trabalhos são assim, os depoimentos, né, as histórias de vida com rádio são as mais interessantes assim possíveis. Passando rapidamente aqui também, né, pela aula 3, né, que eu deixei para vocês, aqui a gente já vai falar sobre características, né, por que o rádio e suas linguagens são tão significativas e tão importantes, né, por que é uma das grandes escolas da comunicação, né? Exatamente porque trabalha com esses conceitos de simplicidade, exatidão, organização, sons, sentidos, estimula todos os nossos sentidos, sensorialidade, né? É muito difícil a gente trabalhar com aquele rádio que não tinha imagem naquela época, porque uma das grandes características do bom comunicador, quando a pessoa não tinha a tela, e ainda hoje muita gente não tem, podemos dizer assim, é o desafio de criar a imagem na cabeça da pessoa, narrando, só com o som, né? E não tem meio de comunicação que é mais intimista, que é mais amigo, que é mais instantâneo, que é mais móvel e que é mais acessível do que o rádio. E aí deixo alguns outros links para vocês, né, também sobre essa história, falando um pouco dessa diferenciação do rádio digital e do rádio na internet, como eu já falei com vocês aqui, né, que é importante também a gente saber diferenciar isso. É aqui que eu deixei essa reportagem aqui, Caminhos da Amazônia, Caminhos da Reportagem, que mostra a Rádio Nacional da Amazônia,
chegando nessas comunidades ribeirinhas e como eles ainda precisam do rádio a pilha para se informar, do ondas curtas. É muito bacana. Depois, vocês tendo a oportunidade, vocês acessem lá para vocês verem. Eu trago aqui um artigo do professor Marcelo Kishenevski, que é um dos grandes estudiosos hoje do rádio no Brasil. A gente tem um principal congresso hoje da área de comunicação, que é a Intercom, tá? Tem os seus grupos de pesquisa, e um dos grupos de pesquisa mais tradicionais e mais interessantes, assim, da Intercom é o grupo de mídias sonoras, do qual o professor Marcelo faz parte, e sempre está trazendo grandes contribuições. Esteve recentemente aqui na Faculdade de Comunicação, participando aqui do nosso encontro regional de comunicação, no final do ano passado, e trouxe também grandes contribuições para a gente. Então, é importante falar sobre essas características, né, que marcam e que estão até hoje, assim, nas nossas vidas, né? Essa capacidade de mexer com os nossos sentidos, né? Principalmente com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, essa ideia do diálogo mental, né? E esse desafio de estimular os sentidos do ouvinte, de fazer imaginar os cenários narrados. Isso é muito legal. E por trás disso também as responsabilidades, né, gente? Vamos sempre lembrar disso. Isso é fundamental. Entender o tamanho das responsabilidades que a gente tem, principalmente hoje. As tecnologias que a gente tem hoje, digitais de comunicação, elas potencializam essas características tradicionais de sensorialidade, de intimidade, de reverberação, de alcance. Ou seja, com a tecnologia digital, a gente tem hoje alcances, possibilidades muito maiores, mas as características tradicionais, elas estão presentes. Elas só foram potencializadas pela tecnologia. Daí, portanto, a explicação da importância da gente ter que voltar na história. Porque as coisas não são criadas agora. A origem está lá atrás. E fica muito mais saboroso a gente fazer o agora se a gente entender como isso que eu estou manuseando agora nasceu. É muito mais interessante. Só que a gente se esquece, assim, muitas vezes, porque há um presenteísmo na nossa vida hoje mesmo. Não dá tempo. Tem que viver o presente, as 24 horas que a gente tem, e não dá tempo de fazer tudo. E aí é bom a gente parar, assim, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? E ter essa oportunidade de falar também, da gente compartilhar essas experiências. Eu acho que foi muito legal ouvir a Tamires, e tenho certeza que vocês também têm outras histórias para contar aí, mas talvez aqui também não dá muito tempo, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. Eu acho que nos trabalhos finais de vocês também, né, vocês vão trazer produções, ideias, criatividades, né, coisas muito interessantes, estimulados e estimuladas também pelos conteúdos aqui das mídias da educação. E a gente vai aprendendo todos os dias. Eu acho que o grande barato da coisa é esse. Todos os dias a gente tem muitas coisas bacanas assim para aprender com essas tecnologias da comunicação e da informação, e as possibilidades que a gente tem de criar com os nossos alunos, com as nossas alunas, com os nossos aprendizes, com as nossas famílias, mudar as nossas relações, mudar os caminhos, né? E produzir coisas interessantes, né? Para fechar aqui, vou só compartilhar até onde a gente está, né? A gente está aqui na semana, na quinzena, né? 2, e na semana 4, o conteúdo aqui, né? Deixa eu abrir aqui a último conteúdo aqui da semana 4, né? Que aí sim, aí eu chego com vocês nos gêneros e formatos,
e no podcast na escola. Gente, é interessante essa matéria, vamos dizer assim, de gêneros e formatos, porque é interessante também que quando a gente leva essa ideia de fazer o rádio na escola, nas suas várias possibilidades de fazer, tipo assim, igual a Tamires falou, vamos fazer uma entrevista. Mas o que é a entrevista? A entrevista é um formato do gênero jornalístico. Né? O jornalismo ensinou isso para a gente. A alma do jornalismo, uma das almas, vamos dizer assim, do jornalismo é a entrevista. E ela é um formato do gênero. Então, é legal. Eu quero fazer um programa, um rádio-jornal. O que é um rádio-jornal? O rádio-jornal, ele é um formato do gênero jornalístico. O que é um documentário que a gente assiste na televisão? Ou que você ouvia no rádio? O que você ouve hoje num podcast, um documentário jornalístico? O que é? É um formato do gênero jornalístico. Então, é importante. É mais uma matéria para a gente aprender e compartilhar. Ter essa curiosidade também é legal. Né? Quais são os gêneros e quais são os formatos que estão dentro de cada gênero? E outros que podem estar sendo criados agora também. Né? Então, eu passo aqui por todos os gêneros, né, e formatos, a partir de autores clássicos, assim, que deixaram e deixam, né, uma grande contribuição também para a gente poder entender isso. E é uma matéria, assim, bem interessante para passar e para compartilhar com os próprios alunos. Esse programa que vocês estão fazendo, ele é um formato do gênero tal. E tem a possibilidade de vários formatos dialogarem entre si e montarem um programa dentro de um gênero. Ou os próprios gêneros conversarem entre eles também, sem problema. Né? E aí, o podcast que está dentro dessa ideia do rádio expandido. O que é o rádio expandido? É o rádio que se adapta às novas tecnologias digitais da informação e da comunicação. É o rádio que sobreviveu e que vai continuar sobrevivendo. Por conta da sua riqueza, da sua grandeza, de uma história, de uma potencialidade de características, de possibilidades, de linguagens e de conteúdos que são abertamente flexíveis a se ampliarem, a se adaptarem à vida ou às vidas que temos e que teremos pela frente, né? E aí eu estou adorando, assim, ler os depoimentos de vocês lá no fórum também sobre as potencialidades de trabalhar com essa proposta do podcast, que é algo, assim, muito da geração digital, né? Que está aí, e que nós também estamos incorporando, assim, a galera mais aqui, tipo assim, para não falar da idade, mas, assim, já meio que vovô, assim, igual eu, né? Que está aprendendo a utilizar isso também. E a pandemia, ela potencializou isso muito na gente, né? O isolamento social, a gente utilizou muito. O potencial dessa tecnologia cresceu muito durante o período também da pandemia, e a gente tem uma longa estrada pela frente, né? E essas gerações, elas já nascem digitalizadas mesmo, e a gente vai se adaptando e vai aprendendo também muito com eles. Então, o rádio está aí, gente. Né, eu quero deixar assim, esse finalzinho aberto para alguém se manifestar. Eu acho que a minha intenção hoje era falar sobre essa grandeza, sabe? Despertar, passar para vocês um pouco dessa paixão, e fazer a gente conversar um pouco sobre lembranças, sobre memória, sobre coração, sobre relações humanas.
falar em relações, deixa eu só mostrar uma coisa a vocês, porque ela está querendo subir na cama. Vem aqui, Jujuba. Mas ela está impaciente, porque ela quer subir na cama e ela não consegue mais, coitadinha. Eu tenho que colocar ela. Eu vou só colocar ela na cama aqui, tá, gente? Espera aí. Pronto. Ela está com frio. Ela fica no edredom ali, ela tem. Bom, então, assim, estou deixando aberto aí, se alguém quiser comentar mais alguma coisa e alguma lembrança, pode falar. Quem levantou a mão aí? Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, meu amigo? Então tá bom. Então tá jóia. Aqui, parabéns aí pela exposição, cara. Isso aí, rapaz, faz com que a gente volte aí nas nossas vidas aí muitos anos e faz a gente até ficar emocionado, né, cara? E principalmente quem lida com esporte. Eu já lidei você, muito com Rodrigo! esporte, Oh, meu Deus, o meu amigo Rodrigo Pirra, agora que eu estou vendo aqui. Que maravilha! Pois é, rapaz. Então, assim, a gente volta no tempo aí do Mário Viana, né? A gente volta na época, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, na rádio, quando a gente começou a ouvir rádio de pilha, Mitsubishi, rádio, aqueles rádios que tinham até capinha de couro. Então, assim, era muito gostoso. Verdade. Rádio, né? Exatamente. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, Ricardo, e, assim, eu tenho um interesse em saber, que é o seguinte, eu sempre, na hora de trabalhar, corrigir prova, eu sou professor também, corrigir prova, eu sempre fiquei ouvindo rádio, né? Seja o debate político, o debate social, que havia na Rádio Globo, principalmente, isso no final da década de 90, início da 2000. Sim. Aí depois vinha Panorama Esportivo, que passava os trepidantes, passavam em cada, né, os setoristas, cada time de futebol, e eu ficava de 8 à meia-noite, pois é, e ficava de 8 até meia-noite ouvindo rádio e fazendo minhas coisas, porque a rádio nunca me tirou a atenção, né? E, assim, eu pude perceber, até há pouco tempo atrás, que os programas de entrevista foram totalmente extirpados das estações de rádio, né? Indo contra aquilo que você tá preconizando muito, né? Que é a questão da conversa, da questão do diálogo, de parar e conversar, né? Coisa que o rádio sempre preconizou. E foi o contrário, e o movimento de podcast foi o contrário, né? O movimento de podcast enfatizou muito essa questão da entrevistas de 3 horas, entrevistas de 4 horas com o mesmo entrevistado. E, inclusive, a rádio tentou pegar um modelo assim, até fiquei triste, porque até pouco tempo atrás eu ouvi o rádio Transamérica, e tinha um programa muito bom no meio da tarde da Transamérica, que chamava Os Conectados, que eles faziam um programa de entrevista, com variedades, essas coisas, com muito toque de humor, e, infelizmente, por ter eles fizeram na web rádio também, tinha imagens, né? E também acabou, tem mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, acabou esse programa. Então, por que está tendo esse movimento esse movimento contrário ao diálogo nas rádios e totalmente contrário ao podcast? Por que se dá esses dois movimentos contrários? Uma ótima contextualização sua, Rodrigo. É uma coisa que tem, assim, me preocupado bastante. Eu tenho trabalhado isso muito com os meus alunos. Vou desligar minha câmera, gente, só um pouquinho aqui, porque a minha internet deu uma caída aqui, mas espera aí, ver se melhora. Vocês estão me ouvindo bem? Tá beleza? Sim. Eu tenho ficado, assim, um pouco preocupado com isso, eu tenho falado isso muito, assim, com os meus alunos, porque a gente vê um movimento hoje muito influenciado por essas
possibilidades que a gente tem hoje também de cada um de nós sermos donos de um canal de comunicação. Certo? Você pode abrir aí, Rodrigo, o seu canal no YouTube e, dependendo do que você fizer, você vai se tornar, de fato, conhecido, famoso, né? Tudo bem até aí, quer dizer, e aí os veículos tradicionais, ou os programas tradicionais, eles acabam numa proposta, eu acho que assim, muito errada, na minha visão, focando mais nas audiências das novas gerações, vamos dizer assim, e se esquecendo das antigas, que ainda estão por aqui, né, gente? E principalmente assim, de como os conteúdos lá de trás eles podem ser muito bem adaptados às tecnologias atuais e ter, sim, ganhar, conquistar audiência, né? Só que o que a gente está vendo, assim, eu tenho visto isso, por exemplo, muito no esporte e na política, né? São as pessoas... outro dia eu estava entrevistando um jornalista para um trabalho de TCC de um aluno da comunicação. Ele passou por todos os meios de comunicação tradicionais de rádio, e é um grande jornalista, um grande profissional, tem muita admiração por ele, e ele montou o seu próprio canal agora para a transmissão dos jogos de futebol do Vasco. E está muito famoso, assim, no YouTube, porque... e aí uma das perguntas que a gente fez para ele, falou assim: como é que você faz, por exemplo, para tomar cuidado, para não xingar, porque em alguns jogos a gente vê que você xinga muito. E aí tem horas que... tudo bem, você está num canal que é para o torcedor. E aí você se transforma num torcedor também, como é que fica essa questão de misturar com o jornalista, né? Até aí tudo bem, você falar qual time você torce e fazer uma transmissão para o seu torcedor. Mas a questão do conteúdo me preocupa, assim, muito xingamento, né? Pouco conteúdo, e isso é o que tem, assim, mais me chamado a atenção, sabe, Rodrigo? Eu não sei, há uma tendência, de fato, a essa desconstrução, né? Valeu, Eduardo, um abraço, a gente já está terminando aqui, obrigado pela sua presença. Eu espero, sim, sabe, Rodrigo? Eu tenho trabalhado, sim, com essas novas gerações, pelo menos assim, na faculdade de comunicação, nesse sentido, assim, não se esqueçam do conteúdo, né? Porque a gente sente falta. Esse seu depoimento, ele é muito importante, porque, assim, é uma memória afetiva sua, que é minha também, porque a gente se prendia a esses grandes comunicadores, né? Porque eles deixaram esse legado, né? Alguns ainda estão por aí, e a gente tem curiosidade até de saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, mas principalmente porque tinha conteúdo interessante, né? E que a gente está sentindo bastante falta, podemos dizer assim, ultimamente, principalmente nos fluxos assim das redes sociais digitais, né? De uma informação, de uma comunicação muito rasa, muitas vezes, e às vezes até muito motivada por pela própria técnica do meio, né? Que é de uma comunicação rápida, rasa. E o mais importante, né, Ricardo, não tinha um viés tão político, tão ideológico como tem hoje, né? Então a gente... E aí é um dos grandes desafios que a gente tem também, né? Dentro das escolas, né? Com os nossos alunos, né, gente? A gente vive um momento político bastante difícil, né? E trabalhar isso com os adolescentes, né? Socializar, né? As crianças e os adolescentes nesse contexto é muito conflituoso para a escola, né? E para nós também, professores, assim, entender essa prerrogativa democrática, mas também com os devidos cuidados, né? Da gente
por isso que eu estou falando aqui de voltar na história e como o rádio é importante para a gente voltar nos princípios também humanos, né, da humanidade. A gente não deixar de lado os nossos valores humanos, que a tecnologia, muitas vezes, ela nos distancia deles, essa que é a verdade. Né? Então, fiquei muito feliz de te ver, Rodrigo, que bom, cara. Obrigado aí pela explicação, também fiquei muito feliz, cara. Valeu mesmo, estou emocionado aqui com o seu depoimento. De falar sobre isso. Bom, gente, eu quero agradecer vocês assim demais, né, pelo andar da hora aí, 9h30, segunda-feira, eu sei que é um dia que, né, que a gente já começa no pique, muita gente aí já, né, no seu horário de descanso, para recomeçar amanhã mais um dia de luta, né. Eu quero aproveitar, então, e terminar, o Rodrigo tocou a bola para mim com muita categoria, falando sobre esses desafios aí do momento difícil também político que a gente vive, e isso interfere diretamente na nossa comunicação e na nossa educação, né? Eu vou deixar aqui uma estrofe de um poeta brasileiro da nossa música, chamado Belchior, e que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, e não seria diferente com vocês aqui também, nesse momento tão bacana que a gente viveu agora. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem em algo mais. Longe, o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, com essa poesia do Belchior, eu me despeço de vocês com o meu coração agradecido e enriquecido por esse momento tão bacana que a gente viveu aqui, que eu tenho certeza que a gente não vai esquecer jamais. Muito obrigado, viu, gente? Tenham uma ótima noite de descanso, uma semana maravilhosa e amem bastante, de preferência com rádio. Valeu, gente. Abraços aí. Obrigado aí por tudo, viu? Por todo esse carinho aí. Valeu. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Isso aí, o rádio antes de dormir. É isso aí. Valeu, Carlos. Um abraço para você aí também, meu amigo. Boa noite. Lubélia também esteve com a gente aí. Valeu. Valeu, José. Valeu, Cristiane. Um abraço. Deide, um abraço aí, cara. Boa noite para você também. Leandro, valeu, um abraço. Tchau, Simone. Saudações, Alvinegros. É isso aí, Rodrigo. E eu vou sofrer com o Flamengo essa semana, gente. Oh, meu Deus. Vou parar a nossa gravação aqui.